Utilize as propriedades para unificar as potências. Quando a gente vai olhar, eu tenho aqui 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2, certo? A gente vê isso dessa forma. 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Ou dessa forma, que aqui está significando elevado, ou dessa. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de potências. E o que a gente pode observar é que as bases são iguais. Então, se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu posso usar a propriedade, que é produto de potência de mesma base, que diz que você conserva a base e soma os expoentes. Isso soma 3 mais 2, que são os expoentes. Então, conserva a base, 3 mais 2, 5. A gente aqui não está pedindo para o resultado final da potência. Então, ele vai só a aplicação da propriedade. Então, aqui termina essa operação. Aqui eu tenho 6 elevado a 3 vezes 6. Aí a gente observa que ele não tem expoente. Se ele não tem expoente, o expoente é 1. Então, aqui eu tenho 6 elevado a 3 vezes 6 elevado a 1. Então, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, nesse caso, eu vou somar 3 mais 1. 3 mais 1. Repete a base, 3 mais 1, 4. Ou seja, eu tenho como resultado 6 elevado a 4. Aqui eu tenho 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 6. Então, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu repito a base e somos expoentes. Professor, a gente pode fazer isso direto? Pode. Quem são os expoentes? O 2 e o 6. 2 mais 6, 8. Então, fica 7 elevado a 8. Certo? Se você pode ter colocado assim também. Ok? Vamos lá. 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 2. Então, uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu repito a base, que é o 2, e somos expoentes. 2 mais 6, 6 mais 2, 8. Então, vai dar 2 elevado a 8. Uma coisa que a gente tem que observar é o que propriedade está sendo aplicada. Então, isso aqui é visual. Primeiro, você observa o quê? Eu tenho potência, que aqui é 3, é a mesma coisa que 3 elevado a 7. Vou repetir isso aqui no formato normal, vezes 3 elevado a 2. Então, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, o que é que eu faço quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 7 mais 2, 9. Então, vai ficar 3 elevado a 9. Ou seja, eu unifiquei essa potência. Eu tenho uma única só potência após aplicar a propriedade. Aqui eu tenho 9 elevado a 3, estou repetindo, vezes 9. Perceba que ele não tem expoente. Se ele não tem expoente, o expoente é 1. Então, aqui é só repetir a base e somar os expoentes. Eu vou somar os expoentes quando eu tiver uma multiplicação de potências. Então, vai ficar 9 elevado a 4. Lembrando que tem que ser uma multiplicação de potência de mesma base. Ok? Agora eu vou ter essa outra. 5 elevado. 5 vezes 5 elevado a 2. Então, vamos lá. 5 vezes 5 elevado a 2. Então, é a mesma coisa que 5 vezes 5 elevado a 2. Então, aqui eu tenho o expoente 1, só que ele não aparece. Então, aqui é só somar. 1 mais 2. Então, vai ficar 5 elevado a 3. Aqui eu tenho m vezes m elevado a 4. Professora, agora eu não entendi, porque aqui eu tenho uma letra. Mas eu observo o que, que acontece. Eu tenho uma multiplicação, certo? Vamos colocar aqui no formato normal. Uma multiplicação, que é m elevado a 4.
eu tenho a multiplicação de potências, porque aqui eu tenho base expoente. E eu tenho o que? A mesma base. Então, não importa qual seja a base. Então, eu vou ter o que? A multiplicação. Então, eu repito a base e somos expoentes. Como aqui não tem um expoente, o expoente é 1, quer dizer, ele não aparece. Então, 1 mais 4, 5, e fica m elevado a 5. O que você tem que observar é que a base pode mudar, mas a propriedade ela continua sendo a mesma. Então, eu vou fazer a mesma coisa, mesmo sendo a mesma propriedade, mudando as bases ou os expoentes. Eu tenho que somar. E a gente viu também isso com letras, que é a forma genérica.